E foi escrivã, foi irmã e vigária. E em 1815 ela tornou-se abadesa do convento. E no dia 20 de 2 de 1823, aqueles conflitos que estavam havendo em Salvador, os que lutavam pela independência e contra a independência, e os que lutavam contra a independência estavam invadindo o convento. E o convento tinha passagens secretas para aquelas meninas, filhas daqueles homens e aquelas irmãs, fugirem. E ela vai, espera arrombarem a primeira porta, e na segunda porta estava ela, para diminuir a velocidade, para que desse tempo de todas fugirem. E ela, pelo soldado bebo, outros gritando, mata, é traspassada pela sua baioneta, e ali ela se arrasta um pouco e cai. Com certeza, feliz de uma missão cumprida, e as outras freiras, depois que descobrem que ela tinha conseguido esse feito, tinha feito esse feito por elas, né? Quando eu fui convidado por nossa irmã Ruth, a primeira pergunta que eu fiz foi, eu não sei se muito evoluído, é para falar de Joana? E ela disse, claro, aniversário de Joana, fala de Joana. Eu digo, meu Deus do céu, todo ano as histórias de Joana, e tem cara aqui que declamam verdadeiras poesias para contar a vida de Joana, e eu vou ter que falar a história de Joana, mas graças a Deus a plateia evoluída, ninguém vai comparar nada disso, né? E ela ainda disse, os dirigentes das casas vão estar dando pressão, né? Luiz Carlos vai estar, vai. Se a casa está, vai. Meu Deus, tem que estudar muito. Na primeira fila, Luiz. Na primeira fila. Gente, As Vidas de Joana daria um excelente filme. O filme Nosso Lar foi recorde de bilheteria. O filme de Chico foi recorde de bilheteria. Se fizesse o filme das Vidas de Joana, bateria os dois. Pegasse aquelas reencarnações, claro que teria que ser uma produção daquela de Chico Xavier, de Nosso Lar, que foram produções muito bem feitas, né? Temos até aqui alguns atores na plateia que podiam se candidatar, né? Para participarem do filme. E outra dúvida minha, meu Deus, será que eu faço parte da família de Joana? E depois, claro que o pensamento me esclareceu, né? Divaldo Pereira Franco, quando saiu a pregar, e a mãe dele, muito simples, né? E às vezes ele começava um final de semana prolongado, e ele disse, mamãe, eu vou pregar, só estou voltando domingo, porque a maioria dos espíritos trabalham. E ela disse, meu filho, não tem ninguém que bater esses pregos por você, não, só ver você saindo para pregar. E ele disse, não, mãe. Aí explicou para ela o que era pregar. Ela disse, igual que você faz lá na Mansão do Caminho, que bom. E começou a incentivar Divaldo. E conta que quando ela desencarnou em 72, Divaldo já fazia palestra pelo exterior, mas ela deu um apoio para Joana comentar aquilo. Conta Divaldo que o salário era tão pequeno, e ele saiu, foi o primeiro expositor espírita para sair pelas Américas e pelo mundo. E Divaldo conta que chegava em países até violentos, em hotéis excelentes, no meu vocabulário, e para pregar para uma ou duas pessoas. Estava lá, Divaldo. Não desistiu. E às vezes a gente vem hoje Divaldo com aquelas multidões, né? Pensa que foi tão fácil o começo, né? E Divaldo saiu pelo mundo. E eu me lembro do ano de 92, que Joana conta que Divaldo, quando começasse, quem fizesse parte da família de Divaldo ia se encontrar nas palestras de Divaldo. Da mesma forma que se encontraria no Rio de Joana, no que Divaldo não pudesse chegar com as palestras. E eu me lembro que eu abracei a doutrina espírita em 89, e foi uma claridade na minha vida, perturbada até o momento. Diminuiu bastante a perturbação. E eu, quando abracei a doutrina, foi feito carro velho, né? Com aquele arranque, né? E em 92, de volta em Marcel, corre
do irmão Cícero a gente para Maceió. Eu tinha uma câmera de filmar VHS, um menino mais novo sabe nem o que é isso, era uma fita cassete desse tamanho. A câmera pesava uns 5 quilos, e lá saía com aquilo nas costas para filmar Divaldo. E como tinha outras pessoas filmando, acho que eram profissionais, e eu estava sentado assim, na primeira fila, filmando Divaldo. Eles ficavam passando e parando na minha frente, eu acho que era pensando que eu ia vender a fita, mas não ia vender, eu só queria filmar Divaldo, né? Pra você ter ideia, o negócio de vídeo de Divaldo da Mansão do Caminho iniciou em 94. Então, eu naquela época já estava, e acho que uns 3 dias depois eu estava em Arapiraca, gente, vai para Arapiraca também. Gente, quando eu vi Divaldo falando, aquilo só pode ter sido um reencontro, porque eu queria mostrar Divaldo para todo mundo. Eu queria que as pessoas vissem Divaldo, eu queria que botava aqueles DVD ali, senta e assiste, porque geralmente todo religioso que está no início, e que religião seja, ele fica meio dele, né? E eu botava o povo para sentar Divaldo, e o povo botava defeito em Divaldo, eu quase que enlouquecia. Como é que pode botar defeito em Divaldo? É porque ele pertencia à família. E a voz dele é chata, não sei o quê, e não pode. Mas o conteúdo não, o conteúdo é bom. Mas como é que pode alguém não achar Divaldo perfeito? É porque não pertence à família. E Joana disse isso, que os que se encontrassem com ele pertencessem à família ia ser um reencontro, né? E ali estava nós. Claro, não da árvore dessa família, a gente está lá embaixo, né? Mas está. Todos nós aqui. Gente, aqueles anos, 92, 93, 94, 95, os espíritos mais antigos vão lembrar, aqueles anos eram brilhantes da doutrina espírita. A gente não tinha celular. Aliás, tinha celular, pessoas riquíssimas, né? Que era um tijolo, do tamanho dessa garrafa quase. E todo mundo sabia quando ia ter um programa espírita. Eu não sei como era que funcionava aquilo, mas todo mundo ficava sabendo. Sem celular, o telefone era fixo, e todo mundo ficava sabendo. E tinha Vanucci da Globo, e da Globo tinha um programa na Manchete. Aquele camarada, inclusive, indicou Chico para o Prêmio Nobel da Paz, fez campanha. Chico não foi eleito porque conversa com os espíritos, né? Porque se não fosse isso, tinha sido o Prêmio Nobel da Paz, com toda certeza. Muito maior do que muitos até que receberam o prêmio com todo respeito. E a gente ficava sabendo das palestras, embora quando tinha debate, né? Porque aí era que a doutrina espírita crescia, quando tinha debate. Que a argumentação do espiritismo, a serenidade, e aquilo ali tudo vinha à tona. E no ano 94 teve aquelas campanhas da FEB, aperte mais esse laço, família, contra o aborto, contra a pena de morte, contra o suicídio. Em 94 a doutrina espírita foi a que mais cresceu no Brasil. Então foram anos assim que eu não entendo. O movimento espírita ele alavancava muito, muito forte, né? Em 2004 teve uma excursão aqui, eu não pertencia à casa, não sei nem se já tinha começado a fazer palestra, ainda perto de uma casinha ali naquela rua. E eu me lembro que eu saí na excursão daqui para conhecer a Mansão do Caminho. E nós saímos, né? Nós saímos, aqui também. E foi uma maravilha, né? E aquele lugar é lindo e vale a pena conhecer, né? E naquela caminhada nossa, a gente apertou mais os laços também aqui com o Joana, né? Em 2008 iniciei um trabalho aqui com o Dona Ivanilda, que é o estudo dos médios, e depois passou o estudo do magnetismo, e ainda hoje esse trabalho está caminhando. Em 2011, eu acho que foi 2011 esse semestre, que Edna foi comprar os ingressos até a Edna, e que Divaldo estava. E Divaldo, gente, eu me lembro de uma palestra dele que ele estava falando, que era convidado e muitas vezes dizia que ia, né? Não sabia se estava vivo, mas se tivesse, ia. E no final, aquilo ali foi tomado pela emoção, aquele auditório com umas 3.000 pessoas. Que o que tinha de gente com os olhos lacrimejando era brincadeira. Inclusive eu chorei porque quanto mais pecador, maior é as emoções, né? E lá estava eu com as lágrimas descendo e Divaldo falando
que a qualquer momento podia partir. Gente, ele falava aquilo com tanta naturalidade, não sei porque eu chorava, mas eu chorava. Só em pensar, e a gente lembrando que ele fala que em 2015 está invertendo os papéis. Joana está vindo. A gente espera que faça como Emmanuel, né? Porque Emmanuel veio em 2000, conta, né? Que Emmanuel veio em 2000, em março de 2000, já está reencarnado. André Luiz, as mensagens de psicografias com Chico pararam bem antes de se desencarnar também. Então, assim, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a Ruth, porque eu tenho certeza que até presenciei, para não dizer que eu tenho certeza. Na hora que ela disse, é Luciano, a outra pergunta veio, por que não chamou alguém de fora? Tenho certeza. Até presenciei. Aí, não, é porque, eu tenho certeza que ela respondeu também, né? É uma quinta-feira, Espírita trabalha. Então, você pode buscar ele na quinta tarde, em Recife, depois na sexta de madrugada voltar e ainda arrumar um hotel. Deixa o Luciano nele, está muito em cima, vamos planejar isso para depois. E eu tenho que agradecer também a Adriana, minha esposa, que faz uns 3 dias que eu entrei na caverna. Porque, gente, homem não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, ou eu estou pensando em uma coisa e fazendo outra levezinha que seja rotina, porque não dá para interagir com muita coisa. Eu tenho 4 filhos e uma esposa. Então, eu entro na caverna, a turma já está acostumada, quando eu entro na caverna, eu me desligo um pouco. Porque eu preciso me ligar com o lado de lá. Se eu fosse mulher, isso era moleza. Porque eu me ligava para o lado de lá, o lado de cá, e cuidava do menino e estava tudo resolvido. Mas como eu ainda sou homem lento, eu preciso entrar na caverna. Então eu tenho que agradecer, porque passei 3 dias mais ou menos aí fora do ar. Só pensava em Joana de Anjos. Meus amigos e irmãos, eu sinto como se a gente estivesse trabalhando. E o século XIX foi muito rico. Foram muitos espíritos evoluídos que vieram no século XIX. Trazer a boa nova, o Consolador Prometido, do qual Joana fez parte. Bom lembrar disso. Com 2 mensagens no Evangelho, a paciência, que é uma das minhas mais queridas, e uma da caridade. E o século XIX, muitos espíritos evoluídos reencarnaram. Conta-se que o século XX, o nosso, foi pobre. Teve esses pontos de luz, Divaldo, Chico, Dalai Lama e outros. Teve os pontos de luz espalhados pelo mundo, mas não foi aquela legião de espírito. E a gente acredita que a gente está num trabalho de manter, porque esses espíritos já estão chegando. Já iniciou o século XXI e esses espíritos estão chegando. E vão chegar em grande quantidade. E são muito evoluídos e muito melhores do que este que eu vos falo. Então, como esses líderes que a gente teve, vão ter outros líderes e vão ter muitos no nosso meio. E Joana, a previsão, segundo Divaldo, é de 2015. Deus queira que ela venha sem precisar Divaldo partir. E que a paz do Mestre Jesus, o amor de Joana de Anjos se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. E assim seja.